Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 5 de novembro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre a Assembleia de Deus, a outra face da história, é o muito indigno pastor reverendo Davi Cabral. Ele nasceu no dia 11 de novembro de 1957, na cidade de Santo André, no ABC Paulista. É filho de Antônio Cabral e Ondina Aparecida Cabral. A sua trajetória cristã tem os seus primórdios na cidade de Santo André, que na época o pastor presidente era Joaquim Marcelino da Silva. Tempos depois, o nosso convidado de honra vai para o estado do Rio de Janeiro, presidindo campos eclesiásticos pelo Ministério de Madureira, em Santa Cruz, Volta Redonda. E, atualmente, o servo de Deus, ele está presidindo a Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Campo Lindo, em Seropédia, que fica no Rio de Janeiro. Nosso querido pastor Davi Cabral, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo conosco. Obrigado, irmão Helder. A paz do Senhor para você e para todos que nos acompanham. Pastor Davi Cabral, ele é o autor desta obra. Essa obra que eu tenho em mãos aqui ainda é a primeira edição, né, pastor Davi? Essa é a primeira. Foram editadas 4 edições. A terceira e a quarta foi ampliada, revista e ampliada. Essa que eu tenho aqui é de 1997. A quarta edição é de 2001. 2001. Maravilha. E já tem muita gente mandando um abraço para o senhor aqui, pastor Davi. O senhor é uma pessoa querida. O André Silva, o pastor André Silva, que é historiador, ele está dizendo: pastor Davi Cabral, eu tenho os 3 livros, primeira, segunda e terceira edição. E ele diz o seguinte, pastor Davi, que o senhor inspirou ele para escrever a história da Assembleia de Deus em Bangu, que o senhor é um grande líder, um homem de Deus, e que o pastor Davi foi professor dele quando o pastor André estudou missões na Meta, que é a escola de missões do Ministério de Madureira. Pastor Davi, é o seu aluno aí. Transmita para ele um abraço fraterno aí, pastor Davi. Paz do Senhor, pastor André. Deixa eu lhe informar, Helder. A Meta foi uma escola missiológica que funcionou em Seropédica, Assembleia de Deus de Campo Lindo, quando eu ainda era pastor em Volta Redonda, e fui convidado a lecionar lá sobre história da igreja e missões. 2 coisas sempre foram meu forte. Sempre fui apaixonado. Pastor Davi Cabral, se eu estiver errado, o senhor me corrige. O seu primeiro pastor foi o pastor Joaquim Marcelino da Silva. Sim, foi um paizão para mim. Me influenciou muito. Ele, o pastor Paulo Macalão, com a sua iniciativa evangelística, moldaram meu ministério. Eu nasci em Santo André, o senhor também nasceu em Santo André, somos andreenses, então é uma alegria ter aqui o conterrâneo conosco. O meu primeiro pastor foi o pastor Joaquim Marcelino, o do senhor também foi. E tem uma frase que diz assim, na indústria farmacêutica: o primeiro médico a gente nunca esquece, o primeiro pastor também a gente nunca esquece. E outra coisa, pastor Davi, no ano de 2008, eu fui ordenado a pastor por Madureira, na Catedral da Baleia, e um dos pastores que impôs a mão na minha cabeça, na minha ordenação ao pastorado, foi o senhor, e eu tenho um respeito muito grande pelo seu ministério, pela sua história,
pela sua trajetória ministerial e também fui amigo pessoal da sua saudosa mamãe, a irmã Dina, e a sua saudosa irmã Esther, que dorme no Senhor. Então, para mim, é uma honra tê-lo aqui, em nome do Mário Sérgio, que é o nosso administrador-chefe, e da equipe de administradores desta rede social, desta página do Facebook do Memórias. O senhor é muito bem-vindo, sinta-se acolhido por nós, queremos muito aprender com o senhor nesta noite. Muito obrigado, pastor Helder. É uma honra tê-lo como meu conterrâneo e também ter participado da sua consagração. Pastor Davi, fale para nós como que aconteceu a sua conversão, seu batismo com o Espírito Santo, seus primeiros passos na fé, na época do nosso saudoso pastor Joaquim Marcelino da Silva, que fez um lindo trabalho em Santo André. Oh, meu filho, isso aí me emociona, porque eu nasci, mais uma informação curiosa. Meus pais frequentavam a Congregação Cristã do Brasil de Vila Gerte, São Caetano. Eu lá permaneci, mas meu pai morreu muito jovem, com 39 anos. Eu tinha apenas 10 anos de idade. Era o filho mais velho, a irmã Dina, que você conheceu, ficou viúva aos 33, com 4 filhos. Minha irmã caçula tinha 5 meses. E eu fui seu companheiro. Eu vi muitas injustiças. Ela assinava documentos que os advogados traziam. Eles receberam seguros do acidente e procrastinaram a pensão que ela tinha direito por mais de 5 anos. Até que Deus interveio e ela foi funcionária da Petrobras. Uma porta que Deus abriu. Mas naquele período difícil da minha infância, sentindo a ausência do pai e vendo as muitas injustiças que aconteciam, eu me revoltei. Tornei-me um adolescente revoltado e juntei-me com esses grupos se oferecem. Formamos um grupo de adolescentes, a maioria oriundos de pais cristãos, e íamos para as igrejas para perturbar culto, fazer arruaça no centro de Santo André, São Caetano, São Paulo. E numa noite fria do mês de junho de 71, garoava muito, você sabe que Santo André, no frio, o frio é intenso, e resolvemos ir ao templo em construção da Antônio Cardoso 979. Isso mesmo. Era uma festa, ainda estavam congregando embaixo no porão. Os outros 6 amigos ficaram paquerando meninas e não prestaram atenção no culto. Mas naquela noite Jesus me chamou para uma intimidade. A mensagem me tocou, revelou tudo que havia no meu coração e na hora do apelo, quando me dei por mim, estava lá na frente de joelho dobrado e na mesma noite fui batizado com o Espírito Santo. Que maravilha! Por isso, a minha conversão e o pastor Joaquim Marcelino mexe com o meu emocional, que aquela igreja teve um papel impactante na minha juventude e no meu futuro. Dia 8 de agosto de 1971, eu desci as águas inaugurando o batistério do Templo Novo em cima. Foi pregador Gesiel Gomes, já naquela ocasião. Assim nasceu a nova criatura. O vice-presidente já era o Eliel Amaral Soares? Eu recepcionei o então presbítero Eliel do Amaral Soares, com 17 anos, quando seu pai o entregou aos cuidados do pastor Joaquim Marcelino. Ele pediu para mim recepcioná-lo. Depois ele foi para a secretaria da igreja para poder concluir os seus estudos de direito e eu passei a ajudá-lo como segundo secretário ali na igreja sede. Então nasceu uma amizade estreita também com o agora saudoso pastor Eliel do Amaral Soares. Queridos internautas, pastor Davi Cabral, ele foi formado numa forma pedagógica, porque pastor Joaquim Marcelino
foi uma referência nacional e internacional. A Igreja de Santo André até hospedou convenção nacional, não foi, pastor Davi Cabral? Duas convenções, uma em 62, não era criança ainda, e a segunda em 1975. Eu fui incumbido por ele de servir água à mesa diretora, mesmo não fazendo parte do ministério, mas foi a primeira vez que eu vi Paulo Leivas Macalão, Cícero Canuto de Lima e outros ícones da história assembleiana. Renato Santos está enviando saudações de Angra dos Reis ao nosso líder, ele diz, ao nosso líder, pastor Davi Cabral. Pastor, manda um abração pro pessoal de Angra dos Reis, eles estão aí ligadinhos com o senhor. É outra igreja amada que eu preguei dezenas de vezes e amo muito. Um abraço, Natan, a todos vocês e ao pastor. Estou mandando um abraço ao pastor do Natan, lá em Angra, pastor Ok. Disseu. 71 foi a sua conversão. Batismo no Espírito Santo, batismo nas águas. Depois teve a inauguração do suntuoso Templo de Santo André. 75, a convenção, o senhor servindo água para a mesa diretora. Em que ano que o senhor foi para o Rio de Janeiro? E como é que foi essa sua ida? Deus falou com o senhor? Como é que foi a sua saída de Santo André para o estado fluminense? Eu tive o privilégio de terminar a minha formação profissional em eletrotécnica e fui funcionário da Volkswagen do Brasil até 1975, quando então Deus falou comigo que tinha uma chamada em outro lugar distante. Eu relutei muito, mas logo a seguir veio um corte de funcionários e eu ainda era jovem, fui preferido em relação aos de mais idade e maior experiência. E então as portas em São Paulo, que era o Eldorado do Brasil em relação a esta área profissional, eu não consegui me colocar. E eu ia orar, em cada lugar que eu ia, Deus renovava aquela palavra profética que havia um local que eu deveria seguir. E ao fazer uma visita ao Rio de Janeiro, Santa Cruz, o Espírito Santo falou comigo, esse é o local. Então, em 76, eu, recém-casado, me transferi para o Rio de Janeiro, para Santa Cruz. Por gentileza, fale para nós, pastor Davi, quais foram as suas experiências mais marcantes no pastorado da Igreja de Santa Cruz, e foi a partir dali que o senhor começou a ter um relacionamento mais próximo com o nosso patriarca Paulo Leivas Macalão? Irmão Helder, Deus tem os seus caminhos muito mais altos que os nossos caminhos. No primeiro ano que eu cheguei em Santa Cruz, o pastor o saudoso Juventino Fonseca, percebendo que Deus havia me dado uma chamada para pregar o Evangelho, distinguia-me frequentemente com oportunidades para pregar. E ele sim teve um sonho e sentiu de consagrar-me de membro a presbítero. Levou a proposta ao ministério e você sabe que no nosso ministério Madureira, desde os tempos de Paulo Leia Macalão, a hierarquia é intocável. Todos Sim, concordaram com a visão do presidente. Porém, um fez uma observação que o deixou preocupado. sim, Perguntou numa reunião ministerial se alguém ali havia sido presbítero sem cumprir os outros cargos, cooperador, trabalhador, diácono. E o pastor Juventino foi consultar o pastor geral, Paulo Leia Macalão. E o sim, pastor Paulo, depois de ouvi-lo, disse: Juventino, se o irmão Wingler tivesse a cabeça fechada, deixando o tradicionalismo falar mais alto que o Espírito Santo, talvez eu não fosse pastor, não tivesse fundado a igreja de Bangu, Madureira e as demais, talvez sim. você não tivesse se convertido. Se Deus falou com você, faça o seguinte:
Santa Cruz já consagra diáconos e presbíteros? O pastor respondeu, não, senhor, trago todos para consagrar aqui em Madureira. Quantas congregações tem? Ele disse 14. Ele disse, então faz o seguinte, para não ter polêmica, você consagra esse rapaz ao diácono. Eu fiz parte da primeira leva de diáconos em Santa Cruz e traz no mês seguinte para me consagrá-la presbítero aqui em Madureira. E quem não concordar pode vir falar comigo que eu recebo. Quem quis atrapalhar me abençoou, porque eu recebi a imposição do meu pastor, Sim. que era um homem de Deus de excelência, foi quem me discipulou, me formatou como pastor, saudoso Juventino Fonseca. Fui consagrado a diácono por ele no mês de fevereiro, e dia 1º de maio de 1978, eu estava em Madureira dobrando o joelho pela primeira vez naquele culto e tendo as mãos do patriarca Paulo Leivas Macalão me separando para o presbitério. Em 78. 78. 2 anos depois foi transferido para lá. Transferido para lá. E depois, pastor, só um minutinho, tem um pessoal aqui mandando mensagem do Pernambuco. Daniel de Souza estava dizendo que está mandando saudações da Assembleia de Deus de Madureira, em Arco Verde, Pernambuco, pastor. Mande um abraço aí para os nossos irmãos pernambucanos. Eu me emociono muito também em falar de Pernambuco, porque foi onde eu iniciei meu ministério missionário, exatamente na cidade de Arco Verde, onde eu repousava. As primeiras igrejas não nasceram em Arco Verde. Hoje, em Arco Verde, tem uma grande catedral, é a maior igreja da cidade, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Mas foi o primeiro local onde eu repousei da longa viagem de 3 dias, levando mantimentos para socorrer as necessidades do povo nordestino no sertão, quando assumi a presidência de Santa Cruz. Isso no ano de 92. Então, eu tenho um carinho muito especial, um abração para o irmão André, pastor Elson, que praticamente pelas minhas mãos ascendeu ao ministério pastoral, e a todos da região, de Recife a Petrolina, de um extremo a outro do estado de Pernambuco. Deus me permitiu construir mais de uma centena de templos e centenas de obreiros foram separados para o ministério. Um abraço a todos. Estamos aprendendo hoje com o pastor Davi Cabral, que é uma referência para nós como pastor, como homem de Deus, que tem uma linda trajetória ministerial e tem feito um trabalho de grande relevância no estado do Rio de Janeiro, em outros estados de nossa pátria, e daqui a pouquinho ele vai falar sobre o livro, mas eu primeiro preciso perguntar para o senhor, quando sai de Santa Cruz, o senhor vai para Volta Redonda, é isso? Olha, Santa Cruz eu permaneci 20 anos. De 20 76 anos. cheguei como membro. 78 eu fui consagrado a presbítero, como já mencionei, e recebi a primeira congregação, fruto da visão do pastor Juventino, Deus já me preparando para a obra missionária. Ele construiu um templo de porte médio, num bairro muito humilde, Pescadores, onde só havia um membro batizado que tinha uma deficiência mental, o irmão Messias. A igreja praticamente não tinha nenhum membro, senão o Messias. E ali eu comecei o meu ministério. Fiquei 1 ano e 8 meses e fui transferido dali para uma segunda congregação, um tempo muito maior, para umas 300 pessoas, mas que tinha apenas 23 membros. Eu deixei 45 naquela que havia iniciado o trabalho e fui para Jardim Santa Cruz com 23 membros. Fiquei 6 anos nesta congregação e o trabalho cresceu de uma forma tão abençoada que dali saíram 10 outras congregações. Que coisa linda. Saí a convite do pastor que substituiu o Juventino, pastor Sebastião José da Silva,
saudosa memória, e me levou à vice-presidência da igreja em 86, e eu permaneci como seu vice até ele se jubilar em 92, quando então ele pediu ao bispo Manuel Ferreira que, além da sua jubilação, me confirmasse como presidente do Campo Santa Cruz. Eu pré-inaugurei a obra que ele havia iniciado, da grande Catedral de Santa Cruz, transferindo os cultos do antigo templo para o porão da nova catedral, hoje Cadesc, e lá permaneci até janeiro de 96, quando o honrado homem de Deus Nicodemo José Loureiro, outro ícone das Assembleias de Deus, pediu jubilação em Volta Redonda, e o bispo Manuel Ferreira, junto com seus pares, membros da mesa diretora da CONAMAD, me transferiram de Santa Cruz para Volta Redonda, onde eu permaneci de 96 até 2016, mais 20 anos. Mas, pastor Davi, conte para nós como que é o peso da responsabilidade de substituir um presidente da envergadura do saudoso pastor Nicodemos José Loureiro, que era um dos homens de confiança do nosso saudoso Paulo Leivas Macalão e tinha muitas atividades na convenção, enfim, ele foi um ícone de nossa pátria, a Assembleia de Deus, dentro do nosso país. Como que é essa transição e essa responsabilidade de substituir um líder dessa envergadura, quando o senhor chegou em Volta Redonda? Não foi fácil. O peso é esmagador. Mas, graças a Deus, princípios antigos que ainda são preservados pela grande maioria. Honrar os antecessores. Eu atribuo um dos maiores segredos do sucesso ministerial. Lamento muito que veja acontecer hoje, já de alguns anos, algumas décadas, que esta vertente saudável não tem sido seguida. Alguns, ao assumir a presidência de um campo ou de uma igreja, tentam apagar a história dos seus antecessores. Eu não aprendi assim, nem com o pastor Joaquim Marcelino, nem com o pastor Juventino Fonseca, e muito menos com o patriarca Paulo Leivas Macalão, discipulador por excelência. Então, eu procurei honrar o pastor Nicodemos de todas as formas e meios possíveis, que estavam ao meu alcance. E assim permaneci até a sua partida. Como o pastor Joaquim Marcelino, mesmo depois que jubilou-se e o Alzheimer tomou conta, eu era o único pastor, segundo a sua filha mais velha, Débora, que continuei frequentando sua casa e só dei a missão por encerrada o dia que o deixei no local onde ele vai ressurgir com os santos no dia do arrebatamento. A gente aprende coisas boas e não desaprende mais. Então, o senhor presidindo igrejas no Rio de Janeiro, sempre que possível, o senhor visitava a sua saudosa mamãe em Santo André, e nesse interim, o senhor sempre visitava o pastor Joaquim Marcelino. Sempre. Nunca fiz uma visita à saudosa irmã Ondina, que eu tive o privilégio de cuidar os últimos 5 anos de vida. Ela veio morar comigo aqui em Volta Redonda, e a minha ida a São Paulo diminuiu, mas até o tempo que ela permaneceu residindo em Santo André, eu nunca a visitei sem também fazer uma visita ao meu pastor, aquele que me acolheu quando adolescente e, enfim, foi o primeiro discipulador, que também foi discípulo de Paulo Leivas Macalão. Ele se converteu na cidade de Catalão, Ministério de Madureira, e foi ordenado pastor pelas mãos do patriarca Paulo Macalão. Gesias Silva está escrevendo a paz. O senhor, pastor Davi, irmão Éder,
O pastor Davi foi nosso presidente em Volta Redonda, e o Gesias está dizendo que o Senhor separou ele, é evangelista, é o pastorado. Ele é pastor auxiliar em Resende, sob a presidência de seu filho, pastor Davi Cabral Júnior. O meu grande abraço ao pastor Davi Cabral, são palavras do pastor Gesias Silva. Grande companheiro aqui no Sul Fluminense e um obreiro abençoado. Um abraço, Gesias. A Sandra Silva está mandando a paz do Senhor e está lembrando daqui, dizendo que boas lembranças da irmã Undina, da Esther, né? Para quem não sabe, a Undina foi mamãe do pastor Davi, a Esther, saudosa Esther, também foi irmã do pastor Davi. E ela diz assim a Sandra, pastor Davi, observando o pastor Davi Cabral, lembro-me das orações das servas de Deus em favor da sua família. Ela é da Assembleia de Deus de Caraguá. Olha aí, o pastor Robson Gomes está dizendo lá, quem honra, honra. Pastor Davi, é o seguinte, esse é o livro, eu queria que o senhor explicasse para a gente como que surgiu o projeto do livro, e esse nome aqui, eu não entendi, o senhor explica para mim, a Assembleia de Deus tem uma outra face da história? Explique para nós, por gentileza, como que surgiu o projeto do livro no seu coração, e o título, por que a outra face da história? Bem, eu em Santa Cruz levei a ETAD, fundei um núcleo 333 da ETAD. E era o coordenador e, ao mesmo tempo, precisei assumir a cadeira de História da igreja. Depois também levei a extensão do IB, Instituto Bíblico Ebenezer, de Madureira para Santa Cruz. Mas o IB é uma escola presencial, com a grade curricular mais complexa. Então, primeiro levei a ETAD, cujas aulas são mais objetivas, precisava formar obreiros, data demanda do crescimento, e depois levei o IB e fui professor de História da Igreja. E criei uma apostila própria para ministrar, fazendo uma ligação da Igreja Primitiva, nascida no dia de Pentecoste, passando pela perseguição judaica, pela perseguição romana, os 10 períodos de tribulação mencionados em Apocalipse 2:10, os 10 imperadores que massacraram a igreja primitiva, mas foi o período em que ela mais cresceu. Por fim, a conversão da mãe do imperador Constantino, e com isto, a sua influência sobre o imperador Constantino levou a promulgar o Edito de Tolerância de 313, pondo fim à perseguição aos cristãos. Com isso, a igreja começou a construir mais templos por toda a Europa, regiões onde o império dominava, e os pais da igreja, que manuseavam e utilizavam as cartas apostólicas, os livros canônicos do Novo Testamento ainda não estavam agrupados. Nunca houve, nesse período de perseguição do Império Romano, tranquilidade para reunir a liderança cristã. Depois do Edito de Tolerância, começou um intercâmbio maior entre os líderes. E no ano 324, Constantino dá garantia ao pedido que eles lhe formulam para a realização do que foi praticamente o segundo concílio, o primeiro depois do concílio de Jerusalém, de Atos 15, se reuniu na cidade de Nicéia, na Bitínia, para regulamentar as doutrinas da igreja cristã. Foi ali que nasceu o Novo Testamento. Foram excluídos livros que não foram julgados canônicos, havia muitos outros evangelhos, e selecionados aqueles que, homens de Deus, de oração, com as marcas da perseguição do império ainda latentes, eles selecionaram os 27 livros que nós temos na nossa Bíblia. Por outro lado, todas as correntes heréticas apontam o Concílio de Nicéia
como sendo responsável pela apostasia da igreja. E é uma inverdade que precisa ser repudiada com veemência por todos os verdadeiros cristãos. Porque o credo de Nicéia, as doutrinas de Nicéia, estão presentes em todas as igrejas históricas, evangélicas, protestantes. É a base do cristianismo. E Constantino favoreceu, porém não há provas de que tenha se convertido. O seu sucessor, Teodósio, é que, vendo o império ruir, no ano 380, ele promulga o decreto oficializando o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E o que parecia ser uma bênção, na verdade, foi uma tragédia. O evangelho é para as pessoas aceitarem no seu coração e serem transformadas. E por meio de um decreto, ele introduziu na igreja cristã marginais, prostitutas, viciados, pessoas de desvio comportamental e o principal, que nunca tiveram a formação e a opção individual de serem cristãos. Foram forçados a ingressar no cristianismo por força da lei. Aí nasce, no ano 383, ou melhor, 380, o que se conhece como Igreja Católica Apostólica Romana, do decreto do imperador Teodósio. Vem aí uma série de desvios depois, um erro, a Bíblia já dizia isso. Um abismo chama outro abismo. Nos séculos futuros, entra a idolatria, entra o culto aos mortos, a missa, surge o papado, o bispo de Roma, no vácuo que ficou com a queda do Império Romano. Assume a liderança não só religiosa, mas temporal da cidade de Roma, negociando inclusive com os invasores tréguas e paz para a cidade não ser totalmente destruída. O bispo de Roma ganha notoriedade e é consolidado no século VIII por Carlos Magno, imperador francês, o chamado Sacro Império Romano. Todos os reinos da Europa só podiam ser legitimados no trono quem os assumisse com a bênção do agora chamado Papa, o Bispo de Roma. E aí mergulhamos na Idade das Trevas, a Idade Média, onde as liberdades foram praticamente suprimidas e a igreja cristã, entre aspas, passou a perseguir qualquer dissidente com a fúria maior do que fora perseguido no passado pelos imperadores pagãos. Criou-se o instrumento da chamada Santa Inquisição, que levou milhões de pessoas à morte, por razões religiosas, dissidentes religiosos ou políticos que não concordavam com aquela predominância do cristianismo sobre o poder temporal, até que vários movimentos começaram a surgir, como o liderado por Pedro Valdo, no sul da França. O primeiro mesmo foi o chamado Albingense, na cidade de Albi, no sul da França, que questionava essa autoridade religiosa sobre o poder temporal. Foi sufocado terrivelmente, milhares de pessoas morreram, inclusive católicas romanas. Toda a região foi devastada por ordem do líder religioso. Mas Pedro Valdo, um comerciante da cidade de Lyon, no sul da França, inicia um movimento cristão pregando somente o evangelho, e por chamar-se Pedro Valdo, seus seguidores foram chamados de valdenses. Ainda hoje, existem grandes catedrais, principalmente no norte da Itália, construídas naquele período de Pedro Valdo. Jerônimo Savonarola foi ainda mais corajoso, porque Firenze ou Florença
está muito perto de Roma, cerca de 300 quilômetros. E Jerônimo Savonarola tirou todas as imagens de escultura, abriu a Bíblia e começou a pregar destemidamente. A primeira incursão ordenada pelo Papa não logrou êxito. O povo da cidade cercou a cidade e resguardou Savonarola, mas a segunda incursão tinha a ordem de limpar quem estivesse na frente. E Savonarola foi enforcado e depois queimado. Nós temos igrejas, há um grande trabalho missionário lá na Itália. Eu estive em Firenze ou Florença. O rei Emanuele, no século XVIII, erigiu um monumento a Savonarola e uma grande placa dizendo: a Itália pede perdão a Deus por ter silenciado este profeta. Então, antes de Martim Lutero, vários movimentos na Europa se insurgiram contra aquele poder temporal, até que o Papa Leão X extrapolou todos os limites do bom senso. O dogma criado das indulgências, dando à Igreja o poder de perdoar pecados mediante pagamento de missas, levou a que o Papa Leão X liberasse o pregador João Tetzel para levantar recursos financeiros para concluir a Catedral de São Pedro, sede ainda hoje do catolicismo romano, dizendo que a hora que a moeda de ouro caísse no gasofilácio, a alma da pessoa por quem ele estava pedindo sairia do purgatório. Lutero, que era professor de filosofia, formado em direito, e monge agostiniano, formado teologicamente, com princípios e vertentes sadias, os mosteiros eram locais onde havia homens santos. Ele agora paróquio em Wittenberg, na Alemanha, repudia, diz que lá Tetzel não entraria com esta pregação e prega as famosas 95 teses, não se rebeliando. Nem os católicos romanos são ensinados que Lutero foi divisor da igreja, rebelde. Alguns o chamam de herege, mas, na verdade, Lutero propõe a reforma. Isso tanto é admitido pela Igreja Romana, que, fazendo frente à igreja que nasceu do movimento de Lutero, eles criam o Concílio de Trento, na Itália, chamado de Contra-Reforma. Na verdade, eles buscam reformar o que é possível, dentro de tantas coisas que haviam inovado, e criam a Contra-Reforma. Daí nascem os jesuítas, que ampliam ainda mais o poder de fogo da Inquisição. Enfim, a Alemanha de Lutero foi a primeira nação que se libertou do jugo temporal de Roma, o que levou outros reis da Europa a não com intuito de fé, mas para se livrar do jugo. Aí começam a receber apoio de reis e imperadores, João Calvino, João Quinox, Zwinglio, Armínio, muitos outros, João Wycliffe e Tyndale na Inglaterra. A reforma se espalha como fogo em capim seco. E era uma igreja reformada, mas parecida com Sardes, mencionada no Apocalipse. Tem nome de que vive, mas está morta, porque as prioridades não eram espirituais. Mas deste movimento surgem os irmãos Wesley, filhos de um pastor da igreja anglicana, da igreja inglesa reformada. E eles iniciam um grande movimento evangelístico na Inglaterra, que é chamado também de movimento nascedor do movimento pentecostal.
os irmãos Wesley impactaram a Inglaterra de tal forma que ainda hoje, na cidade de Bedford, onde eles realizaram uma cruzada, há uma placa no bar principal da cidade. Nesse lugar não se fuma, nem se ingere bebidas alcoólicas. John e Charles Wesley pregaram aqui. O movimento dos irmãos Wesley, que foram chamados de metodistas, você vai rir agora. Por que eles receberam o nome de metodistas? Porque eles eram metódicos na liturgia. Tiravam um período de oração, cantavam 3 louvores, liam um texto da Bíblia, abriam oportunidades para testemunhos de vidas alcançadas e terminavam com a pregação ou ensino da Bíblia. Então, se há metodistas hoje, os assembleianos se encaixam no perfil. Bem, a chama acesa pelos irmãos Wesley atinge um jovem pastor batista de nome Charles Spurgeon. Ei, Esse Spurgeon. Esse pastor é conhecido na história como o príncipe dos pregadores. Isso Começa mesmo. a pastorear aos 19 anos e constrói, ao fim do seu ministério, o Metropolitan Temple, em Londres, para 12 mil pessoas. Lá do outro lado, a chama já estava acesa nos batistas americanos, que começavam a questionar se os dons espirituais eram só para os tempos apostólicos ou também para os nossos dias. E aí Moody atravessa o Atlântico e vai ouvir Spurgeon. Ele volta orando até que ele descreve. Ele não tinha essa nomenclatura que nós pentecostais usamos. Ele não fala em batismo com o Espírito Santo, mas andando, evangelizando as ruas de Nova York, ele recebe uma carga de poder que ele chama de uma experiência com Deus. Ele diz: nunca mais eu fui o mesmo. As mensagens não eram a mesma. Os cultos não eram o mesmo. Moody constrói 3 grandes colégios, um para 16 mil alunos. E a chama pentecostal vai se espalhando, igrejas são avivadas, crentes começam a falar na glossolalia, em línguas estranhas, até que em 1906, depois de uma escola bíblica no Arkansas, um pastor negro chamado William Seymour deseja participar da escola bíblica que ia debater o tema dons espirituais, mas a lei de segregação racial americana impedia dele estar numa sala junto com pessoas brancas. Então, o pastor responsável pela inscrição disse: mas, pastor Seymour, se alguém denunciar as autoridades, o xerife, lá não fala delegado, é xerife, vai criar um constrangimento. William Seymour estava sedento. Ele disse: não, mas eu não posso sentar no corredor e assistir à escola. E lhe foi autorizado. E quando todos estão ouvindo as preleções e a unção do Espírito presente naquela reunião, escutam um barulho. William Seymour, o pastor negro, ex-escravo, caolho de uma chicotada que havia levado, tinha uma deficiência visual, está lá transbordando, falando línguas estranhas, e é ele o fundador do grande movimento da Azusa Street, onde muitos líderes pentecostais nasceram. Entre eles, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Não na Azusa Street, mas em Chicago, na primeira igreja batista sueca de Chicago, avivada, o pastor recebeu o batismo com o Espírito Santo num dos cultos da Azusa Street, e lá eles são batizados com o Espírito Santo. Wingre, ordenado pastor batista, ele vai pastorear uma igreja no sul dos Estados Unidos, em Minnesota, e lá Deus usa Adolfo Din, um profeta, dirigindo-os para virem para o Brasil, inclusive parte da mensagem profeta em português, a língua do país que eles deveriam vir evangelizar. Glória a Deus.
com apenas US$ 90, saíram empreendendo a viagem missionária, embarcaram no vapor Clemente, São Clemente, e chegaram em Belém do Pará, dia 19 de novembro de 1910. Começaram a pregar na Igreja Batista, até que no dia 8 de junho de 1911, numa reunião de oração, Celina de Albuquerque, uma irmã batista, recebe o batismo com o Espírito Santo. E no dia 11, eles são convidados a se retirarem no dia 18 de, de junho de 1911, fundam a primeira igreja pentecostal no Brasil, na rua Siqueira Mendes, 67, em Belém, e a maioria dos crentes os acompanha. Há testemunho de curas, de milagres, explode o movimento pentecostal. Não usava ainda o designativo Assembleia de Deus, porque os pentecostais, no início, não queriam se organizar em denominação, temendo que acontecesse o que aconteceu na imagem aí agora, que a denominação congelasse o mover do Espírito. Mas surgiram movimentos heréticos no meio dos pentecostais, negando a Trindade, o batismo só em nome de Jesus. Então, a partir de 1914, eles começam a definir o credo comum, baseando-se no credo de Nicéia e das demais igrejas evangélicas que já existiam, e adotam um nome. Numa assembleia que reuniu 2 vezes no mesmo ano, para definir o nome do movimento pentecostal. Vários nomes foram sugeridos. Na Suécia, por exemplo, cada um adotava um nome de uma igreja bíblica. Éfeso, Filadélfia, a igreja mãe dos missionários suecos, em Estocolmo. Mas lá nos Estados Unidos, houve uma singela reflexão. Os irmãos que estão aqui receberam o batismo com o Espírito Santo eram da onde? Aí alguns eram batistas, outros presbiterianos, outros vieram da igreja metodista. Chegou-se ao consenso que formavam uma grande assembleia de cristãos vindos de igrejas evangélicas que eram de Deus. Então, o movimento pentecostal já tinha nome. Era uma Assembleia de Deus. Sim. Em janeiro de 1918, é registrada a Igreja do Belém do Pará, com o primeiro nome de Assembleia de Deus. Em 23, Wingren vem à capital do Brasil para estabelecer a Igreja Assembleia de Deus. Depois de orar, ele recebeu uma carta de um grupo de irmãos, cerca de 20 irmãos, que congregavam na casa da família Brito. Era um ponto de pregação que era conhecida como Igreja do Orfanato pelo trabalho social que realizava com crianças. E o líder, Robert, liderava, mas não era pastor. Chega lá de Belém do Pará, um irmão, Heráclito, e frequenta os cultos, percebeu o que você percebeu. Faltava alguma coisa. Os pentecostais eram mais movimentados. Compartilhe com os irmãos do Rio de Janeiro o que estava acontecendo lá no Pará, e é escolhido o jovem Paulo Leivas Macalão, recém-convertido, através de um folheto que ele apanhou na calçada da rua São Luís Gonzaga, no Rio de Janeiro, São Cristóvão. E ele então escreve para Gunnar Wingren, pedindo para que enviasse alguém para falar as verdades pentecostais. Só que ao ir orar, Wingren recebe de Deus a ordem de passar a igreja de Belém do Pará para o missionário sueco recém-chegado Samuel Nistrom, e ele próprio vir para o Rio de Janeiro, estabelecer a Assembleia de Deus na capital da recém-fundada República Federativa do Brasil. E começa o trabalho na casa da família Brito, pais da irmã saudosa Zélia Brito Macalão. E Paulo Leivas Macalão se distingue pela sua
formação acadêmica, pela sua dedicação total ao Evangelho. Ele participa das reuniões ao ar livre com seu violino e trompete, ajuda a irmã Frida Wingren nos louvores dos cultos e se destaca também como auxiliar até na limpeza do salão de cultos, que foi alugado depois próximo, sendo notícia, não sei se foi o Mário, publicou esses dias uma página do Jornal Carioca, uma página inteira do principal diário carioca, relatando como a igreja pentecostal crescia no Rio de Janeiro. E Wingren, percebendo as primeiras dificuldades que sempre surgem com quem se destaca, liberou e orientou Pauleiras Macalão a evangelizar os parentes que ele tinha na cidade de Anchieta, Baixada Fluminense, Realengo e Campo Grande. Era também uma tentativa do pai mandá-lo periodicamente para a casa dos seus tios para tentar dissuadi-lo da fé que abraçara. Ele foi, mas levou a chama pentecostal junto. E Wingren, sabendo do sucesso do empreendimento do jovem Pauleiro Macalão, orientou que ele estabelecesse igrejas. Ele, então, começou ali em Realengo, sob fortes críticas daqueles que invejavam o seu trabalho e o estreito relacionamento com o casal Wingren. Ele escreve o hino 149 da harpa cristã, esperando o trem na estação de Realengo. Basta ler a poesia para entender o que ele estava vivendo naquele momento. E como Wingren era sueco, e como Wingren dava um valor excepcional ao trabalho feminino, Wingren nunca colocou um vice-presidente ao seu lado. A esposa, Frida Wingren, era exímia musicista, poetisa, ensinadora, discipuladora. Logo no início se destaca como escritora, ministra estudos bíblicos para obreiros, numa época em que o machismo predominava no mundo. No Brasil, sequer as mulheres podiam votar. E isso contagiou não só pastores brasileiros do Norte e Nordeste, mas os próprios missionários que vieram para ajudar começaram a questionar o papel de Frida Wingren. E isso levou a uma série de reuniões preparatórias, sem anuência de Wingren, preparando os brasileiros inconformados para assumirem a liderança das Assembleias de Deus, o que veio a se consolidar no ano de 1930 com a fundação da CGADB. Essa é outra face da história que poucos conhecem. Wingren não voltou para a Suécia porque ele deu por encerrado seu trabalho aqui no Brasil. Ele foi convidado a voltar. E a tristeza a que foi submetido o levou a ter o seu estado de saúde agravado e em 34 ele dorme no Senhor ainda jovem, com 50 e poucos anos. Frida também sofre perseguições, inclusive na Suécia, onde é proibida de pregar, não tendo meios de subsistência, com muito fraquinha, teve que ser internada no hospital por ausência de vaga em hospitais e recursos materiais. Ela foi colocada no manicômio, estando com a sua mente perfeita. Então, existe um lado da história que aqueles que questionam não conhecem, talvez não queiram conhecer. Agora, há uma bênção para nós. Em 1930, quando Wingren entrega por conselho do próprio pastor Levi Petrus, que foi convidado especialmente para este momento difícil da igreja no Brasil, Wingren solicita que seja consagrado o seu mais fiel colaborador no Brasil. E, para a surpresa do que lhes fazia oposição, Levi Petrus
consente que ele tem o direito de fazer esse pedido. E ele indica o jovem Paulo Leivas Macalão, solteiro, 24 anos, sem ter sido diácono, presbítero, cooperador, de membro a pastor. Então, irmão Paulo já começa a sofrer restrições e perseguições desde o início do seu ministério, sem, contudo, jamais tomar uma posição de revanche. Foi assim que ele criou o Ministério de Madureira, assim ele nos ensinou, assim caminhamos juntos por muitas décadas, mas já sentindo quanto mais crescia, maior era a pressão. Em 1958, ele cria um estatuto, criando a precursora da CONAMAD, a Convenção Nacional de Ministros e Igrejas Filiadas ao Ministério de Madureira, e o estatuto padrão colocado nas igrejas por ele organizadas, para que se mantivesse um vínculo de perpetuidade, movimentos de cisão, divisão, não viessem a prejudicar o trabalho por ele estabelecido. Essa convenção foi tão importante que ele criou que os americanos doaram o maquinário da primeira CPAD para imprimir os periódicos da CPAD, Mensageiro da Paz, Revista, Lições de Escola Dominical, e precisavam de uma documentação de acordo com a legislação brasileira, e a CGADB não tinha. Então, usaram o estatuto criado por Paulo Leivas Macalão em 58 e conseguiram liberação da aduaneira, e assim a CPAD explodiu e é hoje a potência que é. Sempre trabalhando em parceria, nunca em confronto. Foram dois ramos, mas de mesma raiz. Até que, com a morte do patriarca em 82, criou-se uma expectativa de que as igrejas por ele estabelecidas declarassem independência e se vinculassem diretamente à Convenção Geral. Mas, ao invés disso, nós tínhamos sido tão bem informados que elegemos pela primeira vez algo que nem o próprio pastor Paulo Macalão jamais conseguiu. Eles sofreram uma restrição e uma limitação do exercício ministerial tão grande que ele nunca teve a honra de presidir a convenção, a CGDB. O ano que isso aconteceria, 73, aqui no Rio de Janeiro, foi transferido em cima da hora local da convenção, do lindo templo histórico de Madureira, que ele queria apresentar aos brasileiros e ao mundo, para Niterói, e lá ele compareceu na primeira reunião, percebendo o clima hostil, se ausentou. Pela única vez na história, o presidente das Assembleias de Deus foi o seu vice-presidente, saudoso pastor Alípio da Silva, foi eleito presidente da CGDB, porque Paulo Macalão pediu licença para se ausentar, dizendo que o preço cobrado era muito alto e ele não estava disposto a participar daquele momento mais político do que espiritual. Deixou o pastor Alípio como seu representante, que acabou sendo eleito como vice-presidente da Assembleia de Deus de Madureira, presidente das Assembleias de Deus no Brasil. Essas são nuances da outra face da história. Não é? Em 83, depois da morte do pastor Paulo Macalão, quando todos esperavam a surpresa, a independência das igrejas no Brasil, Madureira elege, pela segunda vez, um presidente da CGADB, na pessoa do pastor Manuel Ferreira. Isso assusta pela coesão, pela forma unida como as igrejas de Madureira caminhavam. É celebrado um pacto de união, onde fica estabelecido que, doravante, nas convenções gerais que houvessem, os cargos se alternariam. A presidência, um ano, ficaria com os pastores ligados à Madureira e a vice com pastores ligados à CGDB,
No outro mandato, seria o contrário. Mas em 87, quando deveria novamente a presidência voltar ao Ministério de Madureira, nós fomos surpreendidos em Salvador com a aparição de uma chapa única e quebrava assim o consenso. Saudoso pastor Pimentel de Carvalho ainda tentou: se irmão, nós temos um acordo, um pacto de unidade, temos uma chapa de consenso já pronta. E um dos pastores advogados o informou: senhor presidente, data vênia, havia consenso até agora. Surgindo uma outra chapa para concorrer, já não há mais consenso. Como não havia mobilização mais para esse momento político de eleição de presidente, nós estávamos despreparados. Foi eleita uma mesa de um só ministério. E a primeira coisa que essa mesa propôs foi a extinção da convenção fundada pelo pastor Paulo Leiva Macalão, que naquela época já contava 30 anos de existência. E depois de várias interações, todas muito respeitosas e sem quebra de hierarquia, chegou-se ao consenso de que para viver como pastores de Abraão e de Ló, não seria bom para a igreja. E então Madureira pediu desligamento da CGADB e a CONAMAD explodiu nos 27 estados da federação, mantendo as mesmas bases doutrinárias e relações fraternais até hoje. Aliás, eu que vivi toda essa parte da história, hoje nós temos relações fraternais, mais fraternais do que na época que convivíamos na mesma instituição. Pastor José Wellington e pastor Manuel Ferreira são irmãos e amigos, bem como Samuel Câmara e Silas Malafaia. Meu irmão, se no reino de Israel Deus permitiu Israel ao norte, Judá ao sul, para dar equilíbrio, para quebrar monopólios, ninguém pode monopolizar a graça de Deus. A graça de Deus chama-se Jesus. Ela jamais será monopolizada por um líder ou por qualquer instituição. Então, não devemos enxergar o que aconteceu como uma cisão, uma divisão, rebelião de qualquer das partes, mas apenas uma independência para aperfeiçoar a unidade. Procurei ser sintético, mas essa é a outra face da história. O senhor nos deu uma aula aqui de 2000 anos de história da igreja, fazendo uma linha do tempo cronológica com muita acuridade, com muita segurança. O pessoal está comentando aqui no Facebook, Pastor Davi, olha, o pessoal está gostando. Tem gente aqui da Flórida, sul dos Estados Unidos, tem gente de todo o Brasil, São Carlos, Matão, enfim, são várias as regiões, não vai dar para citar todas. Queridos internautas, temos aqui uma aula de altíssimo nível com o nosso professor de História da Igreja, pastor Davi Cabral. Bênção. Eu preciso falar duas coisinhas para o senhor, porque tem gente perguntando aqui no Facebook, pastor Davi, se o senhor conheceu Paulo Leivas Macalão. E tem uma foto aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto. Tá? Deixa eu chegar mais perto aqui para o pessoal ver, tá? Olha aí, ó. Esse que eu tô com o dedo é o senhor, né, pastor Davi? Com 19 anos, 20 anos na época. E esse do lado, quem que é? Nosso patriarca, que foi meu pastor por 6 anos, Paulo E Leivas essa aqui do Macalão. lado, quem é? A nossa querida missionária, saudosa Zélia Brito Macalão. E esse pastor, quem que é? Pastor Sebastião Fonseca, vice-presidente da Assembleia de Deus em Guarulhos, que pastoreou minha família em São Caetano do Sul. Veio com uma caravana nesse dia. O senhor tinha quantos anos aqui na foto?
20 anos. Queridos internautas, Pastor Davi está com essa foto aqui no livro e diz assim o texto: Casal Macalão ladeado pelo pastor Davi e pastor Fonseca, e é a Convenção de Maio de 1982. Está ocorrendo a Guerra das Malvinas, Argentina com a Grã-Bretanha, mas teve a Convenção de 82 em maio, aí passou junho, julho, em agosto, o pastor Paulo partiu. Nos fale um pouquinho dos seus contatos com Paulo Leivas Macalão, o que chamava a atenção dele, o que ele deixou de legado. Nos fale um pouquinho sobre as suas impressões e o seu relacionamento com o patriarca fundador do Ministério de Madureira. Foram anos abençoadíssimos. Eu estava com 22 anos. Foi o dia que ele me separou, eu dobrei o joelho pela segunda vez no púlpito de Madureira, e ele me separou ao cargo de evangelista. Mas ainda como presbítero, ele havia criado o Congresso Interestadual de Mocidade, chamado SIM, com C, e eu era também pregador itinerante nesse período. E o pastor Graciliano de Araújo era o presidente do Congresso Interestadual de Mocidade. E exatamente onde eu estou presidindo hoje, a Assembleia de Deus de Campo Lindo, nós nos conhecemos num pré-congresso. E ele me convidou para pregar no grande congresso em Madureira. Talvez tenha sido a minha experiência mais difícil naquela época, pregar na frente do pastor Paulo Leivas Macalão. Aquele dia eu ia basear a mensagem no capítulo 3 de Atos, a cura do paralítico no templo, e fiquei com medo de sair paralítico do templo. Que me gelou da cintura para baixo só de ver o irmão Paulo sentado 3 fileiras à minha frente. Mas ele já estava com problema de saúde, precisou descer ao toalete, e quando ele voltou, o paralítico já estava pulando. Aí eu pude terminar de pregar. Mas o irmão Paulo foi um líder sui generis, aprendi muito com ele. Os Aí irmãos nessa aqui de confissão, Brotas estão mandando a paz do Senhor Jesus, que é o Rodrigo Rezende Carvalho. Madureira de Brotas está ligada na aula da história da igreja. Espetacular. Eliseu Lacerda está dizendo: meu pai foi pastor junto com o pastor Paulo Leivas e com o pastor Álvaro Mota. E o pessoal está pedindo aqui o seu livro. Daqui a pouco o senhor vai fazer o comercial do livro, mas é o seguinte: o Mário Sérgio Santana, que é o nosso chefe, que é o administrador-chefe aqui do grupo Memórias no Face e o blog Memórias, ele mandou uma perguntinha aqui, pediu para passar para o senhor, tá? Uma pergunta. Eu preciso obedecer o chefe, pastor Davi. lógico, hierarquia entre nós sagrada. Ele mandou uma pergunta, pediu para fazer para o senhor, é o seguinte: o bispo Manuel Ferreira, ele lançou a sua autobiografia. Isso. E na autobiografia, o Mário Sérgio escreve assim, palavras do Mário Sérgio. Na sua autobiografia, o bispo Manuel Ferreira fala que a CGADB tinha, abre aspas, um pesado jugo burocrático, fecha aspas, que era intitulada Jurisdição Eclesiástica. No seu livro, o Mário Sérgio pergunta, pastor Davi Cabral, há referência a isto? E também ele lança uma segunda pergunta. Havia invasões de campo também por parte de outros ministérios? Eu faço essa abordagem, sim, Manuel. O bispo Manuel Ferreira, eu costumo dizer que entre os discípulos fiéis, talvez ele tenha sido o mais fiel. Não é assim um termo pejorativo com as grandes lideranças formadas pelo irmão Paulo, mas ninguém pagou um preço tão alto. Tanto que dos 6 filhos do casal Ferreira, que muita gente não conhece a história, cada um nasceu numa cidade diferente do interior paulista.
Manuel Ferreira era aquele evangelista que era transferido para trabalhos com dificuldades que sofriam divisão. João Paulo sofreu muito com isso. Ele enviava obreiros para cidades que não tinha ninguém evangelizando. E depois que a igreja se desenvolvia, crescia, formava-se um campo, se o líder local resolvesse se insubordinar, não faltavam pessoas para apoiarem essa iniciativa antibíblica, porque a rebelião é antibíblica. E pastor Paulo abdicava daquele projeto e lá ia Manuel Ferreira. Bauru é um dos grandes exemplos, onde ele foi deslocado de uma grande igreja já restaurada pelo seu ministério em Garça e vai para Bauru, para o irmão Paulo, começar do zero. Estabelece a igreja num terreno baldio que o Espírito Santo mandou ele construir ali um barracão de madeira. Hoje tem a grande catedral de Bauru, com mais de uma centena de congregações, e esse julgo da jurisdição eclesiástica foi estabelecido na década, se não me falha a memória, no ano de 62, na Convenção de Santo André. Ele dizia que onde houvesse uma igreja já estabelecida, outra não podia se estabelecer na mesma cidade. Só que essa regra sempre foi vista só de forma unilateral. Se o Ministério de Madureira abrisse um ponto de pregação numa cidade onde outro ministério já estivesse presente, era uma pressão horrível. Às vezes, chegava-se quase à falta de respeito na abordagem. E, enquanto não se retirasse aquele trabalho ou transferisse, a pressão continuava. Mas em todos os campos onde o Ministério de Madureira era pioneiro, as pessoas entravam, abriam novos trabalhos, apoiavam dissidência e providência nenhuma era tomada. Por isso, o irmão Paulo criou a Convenção Nacional de Madureira em 58, e o Estatuto Padrão, para assegurar o que ainda restava à época, e dali para frente o crescimento se desse em bases sólidas e indissolúveis. E só quando o bispo Manuel Ferreira assumiu a presidência da CGADB é que ele começou a flexibilizar, mesmo assim sofreu muito por causa disso. Então, é uma abordagem pertinente, legítima, de quem viveu na pele, porque dentro da Convenção Nacional eu fui destacado com alguns cargos. Um deles é de presidente de junta conciliadora aqui do Rio de Janeiro. E só o nome já está dizendo. Só se concilia aquilo que está em conflito. E quem gera conflito são dissidentes. Então eu conheci na pele. E por isso que eu digo que hoje há mais unidade, mais comunhão do que naqueles anos que nós vivíamos sob a mesma instituição, mas havia um julgo desigual. Espero ter Queridos, respondido e contento. pastor Davi, eu estou aqui me deliciando com essa história da igreja, há 2000 anos de história narrada de uma forma muito bem feita. E, queridos internautas, quem não honra a história jamais será honrado por ela. É muito bom ouvir um pregador, mas ouvir um pastor é muito melhor, viu, queridos? Olha, pastor Davi, tem muita gente mandando mensagem dizendo: eu quero comprar o livro Assembleias de Deus, a Outra Face da História. Como é que o pessoal faz para comprar, pastor Davi? Tem muitos comentários aqui, o pessoal pedindo como é que faz para adquirir a obra. Deixa eu falar uma coisa. A culpa de não termos uma edição mais recente é minha mesmo. A editora Betel vem há vários anos me cobrando uma atualização das informações, porque a história é dinâmica, ela não para. Mas eu entrei numa grave crise de saúde, uma das razões da minha transferência, e agora aproveito como pastor para dar um conselho. A gente tem que conhecer as nossas limitações físicas e até mentais e psicológicas. Eu sempre amei fazer missões por todo o Brasil,
Comecei como pregador itinerante, visitando vários estados do Brasil. Depois de assumir a presidência da igreja, comecei lá no sertão de Pernambuco e vi o trabalho se expandir por todo o estado, sempre dentro daquela linha que o pastor Paulo Macalão nos ensinou. Por exemplo, nenhuma igreja que eu estabeleci onde já tinha outro ministério, eu permitia que os obreiros recebessem como membros alguém que não viesse munido com uma carta de mudança. E aí os obreiros me questionavam, mas pastor, eles não dão. Eu dizia, meu filho, mas você vai ter o registro do pedido, porque se acontecer de vir alguém com desvio de conduta, não poderão dizer, o Ministério de Madureira recebe pessoas de qualquer jeito, sem testemunho cristão. O ônus da responsabilidade é de quem não enviou as informações. Então, eu nunca permiti que fosse recebido um membro sem antes pedir a carta, mesmo sabendo que ela seria negada, mas o ônus, se viesse alguém de mau testemunho, não ficaria sobre meus ombros. E com isso eu acabei adoecendo. Foram muitas viagens internacionais, muitos projetos sociais, da criança ao idoso, reforço escolar em área de predominância do narcotráfico, para tirar as crianças da influência desses grupos. E adoeci. Adoeci, graças a Deus, estou num processo de recuperação quase concluído. Então, depende somente de mim e vou me empenhar o máximo para atender essa solicitação da editora Betel, para atualizar as informações mais recentes e nós temos aí a edição atualizada da outra face da história. Pastor Davi, quando o senhor deixar atualizado a nova edição, o senhor volta aqui para a gente fazer a parte 2 da história? A live Será um 2? prazer. Será um prazer. Eu acho que eu falei demais, que a live nós tínhamos combinado de ser pergunta e resposta. Mas eu sabia que se eu perdesse o fio da meada, eu perderia a capacidade de síntese. Essa história tem quando igual um trem-bala, quando sai da estação, só parar no destino, que é para não perder o fio da meada. E o senhor está numa Mas patente elevada, né, pastor Davi? O senhor acha que eu sou louco aqui de cortar o senhor aqui? O senhor aqui é, como é que se diz? Como é que a gente fala quando o Melquisedeque chega, Abraão só paga o dízimo, né? meu filho, o maior milagre foi eu ter conseguido falar esse tempo, desde que eu me conheço como pregador. Quem me conhece sabe disso também. Pregando em Portugal uma vez, uma irmã de idade avançada disse para mim: Pastor, o senhor bebe água igual camelo. É uma pregação, 1 litro d'água no mínimo. Às vezes vai até 3 a 4 litros. E eu consegui falar quase 1 hora sem tomar um copo d'água que eu esqueci de trazer. Pastor Davi, existem aqui centenas de comentários, tem centenas e centenas de comentários. Depois, se o senhor tiver um tempinho, a gente sabe que a sua agenda é muito concorrida, para dar um feedback. Tem gente aqui do norte, do nordeste, tem uns irmãos aqui do Rio Grande do Sul, de várias regiões do Brasil, fora do Brasil, são muitos os comentários. O pessoal agradecendo a aula que tivemos hoje da história da igreja, a outra face da história. O senhor está se comprometendo aqui conosco, hein? Queremos o senhor de volta aqui na live, parte 2, com a atualização do livro. Quando o senhor estiver recuperado, está se convalescendo, aí a editora Betel vai lançar o livro com a nova atualização. Vai ser um prazer tê-lo aqui. Alguma pergunta que eu não fiz e o senhor deseja, nesse momento, fazer alguma consideração, alguma argumentação, fique à vontade. É o momento para suas considerações finais. Pode deixar também os seus contatos, o endereço da igreja, para quem estiver ali na região, queira visitá-lo ou congregar juntos. Vai ser um prazer. Irmão Helder, deixa eu complementar uma informação. Eu não errei Complementa, nas, fique à vontade. eu não errei nas contas, não. Alguém pode estar perguntando, mas o bispo Manuel Ferreira não tem 5 filhos? É que em sua submissão ao líder, ao nosso pai na fé, o patriarca Paulo Levo Macalão,
nas muitas mudanças que ele fez, a irmã Bispa Irene acabou dando à luz ao filho Rubens um pouco precocemente e nasceu com um problema sério de saúde, vindo a falecer poucos meses depois, quando o casal estava numa convenção. Olha a submissão do Bispo Manuel Ferreira. Então, ele tem 5 filhos vivos e o Rubens já está na glória com Jesus. Por isso que eu usei essa terminologia, que dos fiéis ele foi o mais fiel, por isso que Deus certamente o distinguiu com a honra de suceder o patriarca e concluir algumas das realizações que ele ambicionava realizar. No mais, eu quero agradecer a gentileza do convite, a atenção, a interação com irmãos que eu não vejo há muito tempo. Tem algum tempo que eu não viajo em razão da saúde. Mas um abraço a todos e quem quiser nos visitar na internet, a página, basta jogar no Google AD Campo Lindo, vai abrir lá o link da página da igreja e o endereço físico do templo é o Antiga Rio São Paulo, 439, Campo Lindo, Seropédica, Rio de Janeiro. Estou providenciando também a abertura de uma página, Pastor Davi Cabral. Em breve nós vamos ter mais um link aí para colocar essas informações, enquanto não sai o livro. Deus Pastor abençoe. Davi. Pastor Davi Cabral, estou aqui maravilhado. Os contatos, os comentários, o pessoal interagindo, todo mundo deixando aqui a sua palavra. Eu quero registrar aqui o meu agradecimento a Deus, a sua vida. E, Pastor Davi, nós vamos encerrar. Eu vou fazer aqui a palavra final do encerramento. Desculpa da redundância, né? Mas eu vou pedir no finalzinho o senhor da bênção apostólica para nós. Vamos encerrar com a bênção apostólica. Pois não, irmão Helder. E o amor de Deus, a inaudita e infinita graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém.